Muito boa noite. Eu quero que vocês sejam muitíssimo bem-vindas. Eu não sei se vocês já me conhecem, se vocês já me acompanham. Eu sei que tem a Ana, que sim, me acompanha há bastante tempo, mas as demais eu não sei. De qualquer maneira, sejam muitíssimo bem-vindas. Então, eu vou falar um pouquinho quem eu sou. Eu sou uma mentora, uma mentora com as minhas formações são psicanálise, neurociência, constelação familiar. Eu sou mestre de Reiki e sou canalizadora da ferramenta que nós vamos usar hoje na nossa limpeza espiritual. Esse caminho, como que eu cheguei nesse lugar, como que eu cheguei aqui, como que eu cheguei nesse caminho? O meu caminho, ele se iniciou por uma depressão. Então, eu era uma pessoa muito depressiva, eu não sentia alegria na vida, era como se tudo faltasse alguma coisa, né? Se faltasse, sempre tinha alguma coisa. Então, eu me sentia como se eu fosse uma personagem. Então, a sensação, o sentimento que eu tinha é que realmente eu era uma personagem. Então, quando eu ia trabalhar, eu dava o melhor de mim. Quando eu voltava, eu me sentia extremamente triste. Eu sentia um vazio, algo que realmente me incomodava muito. Mas naquele momento, eu ainda não sabia, o que iria ser, o que iria acontecer e o que eu poderia fazer. Então, a única coisa assim, que eu tenho uma recordação muito forte é que eu tinha certeza, a minha única certeza é que eu sabia o que eu não queria. Então, o que eu não queria mais era sentir aquela tristeza, mas eu não sabia o que fazer. Então, eu chorava, chorava, pedia a Deus para me ajudar, para me tirar aquela tristeza, aquela coisa tão difícil da minha vida, mas não sabia como fazer isso. E o tempo foi passando, então eu comecei a buscar por tratamentos para mim mesma. Então, dentro dos tratamentos terapêuticos, foi quando eu fui conhecendo as ferramentas, que hoje são ferramentas que fazem parte do meu trabalho. Então, hoje, eu sou uma mentora que trabalha em todas as áreas da vida. Então, eu ajudo pessoas com questões financeiras, com questões espirituais, com questões de saúde e com questões de relacionamento, baixa autoestima. E a minha especialidade foi sempre buscar quais eram os mecanismos que estavam dentro da mente. Então, no meu autoconhecimento, eu fui entendendo o que acontecia comigo, por que eu sentia aquela tristeza, por que eu sentia aquele vazio. E todo vazio, ele vem exatamente daquilo que nós não conhecemos. O vazio vem da falta, a falta de conhecimento. Conhecimento é ferramenta que liberta. Então, nessa noite de hoje, eu vou trazer um pouco, dessa palestra mesmo, dessa conversa, desse bate-papo, porque é muito importante que cada uma de vocês saiam daqui compreendendo um pouquinho, um pouquinho do que a Meire traz, um pouquinho do que a Meire está entregando. Porque não adianta só eu pegar, fazer uma limpeza espiritual aqui para vocês e vocês saírem com a mesma mentalidade. Isso não vai mudar nada. Então, qualquer ferramenta que vocês possam vir a fazer, qualquer uma, só vai funcionar se você estiver disposta a mudar a sua mente, a reprogramar a sua consciência. Fez sentido para vocês? Vocês podem ir colocando aqui, no chat. Tá fazendo sentido? Já ouvi falar disso? Nunca ouvi falar disso? É a minha primeira vez com esses assuntos. Vai colocando aqui no chat, que daqui a pouco eu dou uma olhada. E se tiverem perguntas, podem estar colocando e eu vou estar disponibilizando, para ajudar vocês da melhor forma possível. Certo? Seguimos aqui. Então, a maioria das pessoas acredita que a falta, por exemplo, a falta de dinheiro, que é um dos temas, e eu diria que hoje é a ferramenta que eu mais trabalho. Por quê? Porque o dinheiro,
as pessoas têm muitas crenças, gente, muitas crenças com o dinheiro. E essas crenças, elas estão pautadas também na questão do nosso sistema, tá? Então, o nosso sistema, ele também é responsável por toda essa nossa consciência em relação ao dinheiro. O cansaço constante ou a estagnação na vida são problemas puramente práticos ou externos, como falta de oportunidades, tempo ou sorte. No entanto, a verdadeira causa raiz de uma vida travada quase nunca está no lado de fora. Ela habita o seu nível de consciência, ela habita o seu nível de crenças, que é tudo aquilo que você viveu lá na sua infância. Quando vivemos sem consciência, a nossa mente opera cerca de 95% no tempo num piloto automático, regindo ao mundo através de programas gravados que vieram lá da infância, as memórias da infância, as falas da infância, aquilo que foi colocado, aquilo que você escutou dos seus pais, você escutou dos seus avós, isso é uma lei, porque pai e mãe são autoridades na nossa vida. E a nossa vida, ela é constituída de 0 a 14 anos de idade. Então, nesse período, ali nós temos um alicerce, ali nós temos um projeto sendo criado. Tudo aquilo que você recebeu lá, nesse período, vai ser a base para a tua vida adulta. Então, a nossa vida adulta nem sempre é do jeito que a nossa mente consciente imagina. Por quê? Porque nós estamos com a base que veio lá da infância. E dificilmente, olha, eu já atendi muitas pessoas, muitas. E dificilmente, dentro de todas essas pessoas que eu já atendi, tenha alguma que venha com uma base sistêmica da infância bacana. Não. Aquela que tinha um equilíbrio financeiro, emocionalmente, o relacionamento dos pais era péssimo. E hoje eu vejo esses adultos também estando em situações muito complexas, muito confusas e passando essas mesmas informações para os seus filhos. Então, a consciência é a tua libertação. É quando você começa a se libertar. Por quê? Você pode receber milhares de ferramentas, você pode ficar lá no psicólogo, você pode ficar, qual seja a terapia que você já fez, porém, se você não tiver consciência dessa base, você não consegue mudar o teu programa. Sob a ótica da visão sistêmica, a escassez financeira ou o fracasso emocional muitas vezes funcionam como formas inconscientes de honrar a história de dor, limitação dos nossos pais e antepassados. Se a sua família passou por privações, a sua mente inconsciente pode interpretar que ter mais sucesso, mais dinheiro do que eles é uma traição. Sem a luz da presença, você continua repetindo a pobreza por amor e a lealdade cega. Então, não é só a pobreza. Você repete também relacionamentos tóxicos, relacionamentos que acontecem, traições, falta de saúde física, falta, de estar ali alinhada com o seu corpo. Seria falta de amor próprio. Além disso, cada pensamento não dito, cada culpa e cada emoção reprimida lá na tua infância gera uma carga densa que se cristalizou no seu campo energético. A crença profunda de que o dinheiro é difícil. Então, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários para mim quais foram as crenças que você mais escutou lá na tua infância em relação ao dinheiro. A Lauriane está falando sim, faz sentido sim, já ouvi falar sim, e hoje passo por essa fase de depressão. Boa noite, ouvi falar, é normal, me dá vontade de chorar.
me deu o choro por dentro. Sou muito sensível para sentir. Por quê? Porque a partir desse momento, né, aqui nós estamos, é como se o campo ele estivesse acessando cada alma que está aqui. Cada alma que vai ver esse conteúdo depois. E, primeiramente, graças a Deus, né, realmente eu sou uma pessoa muito temente ao Criador, então eu sei que tudo que acontece na nossa vida é pela vontade dele. Então, se eu estou aqui, é pela vontade dele. E são muitas bênçãos que a minha vida sempre recebeu, após toda essa cura, né, para estar aqui hoje com vocês, para estar levando não só a palavra, mas também uma ferramenta para que auxilie, sabe, na liberação de tudo isso. E aí, é importante que você realmente entenda que esse é o primeiro passo. E por que a Meire está fazendo isso? A Meire quer vender? Gente, é óbvio que eu quero vender. Eu trabalho com isso. Mas, nesse lugar aqui, nesse momento, o meu maior propósito é realmente poder auxiliar, tá? É poder realmente levar algo que traga uma leveza para a alma de cada um que está aqui presente e que vai ver essa live depois. Certo? Então, coloca para mim nos comentários qual era a crença que você mais escutou. O dinheiro é difícil. Eu não sou merecedora. Viver é um fardo. E todas essas crenças, gente, elas atuam como um imã, tá? Então, o que seria um imã? Bom, todo mundo conhece o que é um imã, certo? Todo mundo conhece o que é um imã. Então, um imã é aquilo que vai puxar. Então, aqui tem um imã e você é o metal. Então, todas essas crenças, elas vão estar puxando exatamente o que diz a fala. Dinheiro é difícil. Não sou merecedora. Viver é um fardo. Atua como um imã magnético, atraindo exatamente as circunstâncias que confirmam essa limitação. A própria dívida financeira, por exemplo. Muitas vezes, essa dívida é o reflexo de uma dívida emocional inconsciente, onde o sistema cria bloqueios e prejuízos inesperados para punir o próprio progresso. Então, percebam a complexidade disso tudo, concordam? Nossa, realmente é uma caixinha que precisa ser desvendados, né? Muitos aprendizados com as suas lives. Gratidão, Ana. Muita gratidão. A Ana é uma das pessoas que está aqui já, ela está comigo há muito tempo. Eu acredito que a gente se conhece há aproximadamente uns 5 anos, né? Então, a Ana já fez muitas limpezas comigo, né? Já tratamos muitas coisas, acompanhei várias fases da vida dela. Então, é alguém que realmente viveu, né, tudo aquilo que a Meire está falando. Vocês têm alguma dúvida? Ó, aqui no YouTube, o pessoal colocou assim, ó, o dinheiro é difícil, ainda escuta até hoje, né? Tristeza e falta de dinheiro, tristeza, então são os sentimentos que o pessoal aqui do YouTube realmente está colocando. Boa noite, sejam todos bem-vindos aí, pessoal do YouTube. Você conseguir, Meire, eu não consigo nem trazer, sabe assim, é como se eu estivesse te escutando e parece que o campo bloqueou, sabe? A sensação que eu tenho é que eu estou apagada, que eu estou desligada, que é como se, assim, o que é que essa mulher está falando? Né? O que são essas coisas que ela está falando? Tudo isso, gente, faz parte daquele lugar onde nós estamos fechados. Imagina você com um espaço que está lacrado, um espaço que não foi mexido, um espaço que carrega tudo aquilo que as autoridades da tua vida te colocou. Essas autoridades são pai, mãe, avós, irmãos mais velhos, tias, a nossa religião, né, o nosso padre, o pastor, enfim, seja qual for a nossa crença. Então, tudo isso compõe como estamos agora.
E essa densidade acumulada altera a sua assinatura vibracional e rebaixa as frequências dos teus chakras. Essa é uma abertura no campo que permite que formas pensamentos, implantes psíquicos, chips e conexões sutis de baixa frequência se acoplem na sua anatomia, seria no seu campo vibracional. Eles funcionam como verdadeiros parasitas de atenção, alimentando a ansiedade, a dúvida e a sensação de peso. Pobreza material é apenas um sintoma visível. A escassez é a frequência mantida pela mente, mas a falta de consciência é a raiz que sustenta todo esse ciclo. Então, Meire, como assim chips, implantes, formas pensamentos? Sim. Aqui nós estamos para falarmos de limpeza espiritual. Então, aqui a gente podemos falar muito diretamente sobre isso. As nossas frequências, gente, elas se iniciam a partir da vergonha, da culpa, apatia, desejo. Todas essas frequências, elas têm uma medição. Então, eu consigo fazer a medição dessas frequências em hertz, que é em energia. Se eu estou vibrando, por exemplo, todas vocês estão de câmera fechada. Então, eu imagino que é porque vocês sintam vergonha. Vergonha, qual a frequência que vibra a vergonha? 20 Hz. Então, pensa comigo, vergonha 20 Hz. Meire, qual é a frequência que contribui com a cocriação, com a materialização de coisas mesmo, coisas que o dinheiro compra? Amor. Então, amor vibra em 540 Hz. Eu estou vibrando em 20. Você consegue? Coloca no chat para mim. Você consegue compreender o distanciamento que você está de eu estou aqui e onde cria a realidade é aqui. Então, dentro desse desnível é onde tem esses chips, essas formas pensamentos e parasitas, alimentando essa frequência pesada, essa frequência densa. Então, muitas pessoas falam muito sobre questões de inferno, né, de coisas assim mais pesadas, porém, nós precisamos entender que toda vez que eu vibro em frequências baixas, eu estou descendo. Então, zona umbralina. Zona umbralina 1. É como se fosse o inferno. Zona umbralina 2, que seria umbral. Por exemplo, poderia ser o purgatório para os católicos e umbral mesmo, né? Que eu acredito que muitas pessoas conheçam essa fala, né, de umbral. E terceira dimensão, planeta Terra. Então, primeira dimensão, umbral grosso. Segunda dimensão, umbral. Terceira dimensão, planeta Terra. Aí nós vamos subir de dimensões. Então, quando eu vou entendendo que as frequências relacionadas a vergonha, culpa, medo, apatia, que são essas frequências aqui, ó. Então, aqui você consegue enxergar, tá vendo? Todas essas frequências vermelhas aqui são frequências em contração. Aqui são frequências, essa amarelinha, eu já saio da frequência da contração. Aqui eu começo a ir para a frequência da minha mudança. O nosso planeta Terra, tá? O nosso planeta Terra, ele vibra na coragem. A coragem tem frequência de 200 Hz. Então, essa é a frequência do planeta. Cada frequência dessa daqui, gente, ela tem uma frequência em Hertz. Meire, o que é Hertz? Hertz é uma forma de medir a energia.
tá? Porque tudo é energia. Então, ó, a vergonha é 20, certo? É praticamente zero. Aí vem a culpa. Ó, a vergonha e a culpa, elas vibram em 20 Hz, tá? Aí vem apatia e tristeza. Apatia vibra em 30. Tristeza vibra em 50, tá? Aí vem medo e desejo. Medo, 75 Hz. Desejo, 100. Aí nós vamos para a raiva e para o orgulho. Raiva, 125 Hz. Orgulho, 150 Hz. A gente ainda não chegou na coragem. Coragem, tá? Então, a coragem, ela transita entre 175 Hz a 200. Depois, a gente tem a frequência da neutralidade, tá? A neutralidade, ela está entre os 200 e 250. Aí vem disposição, tá? A disposição, ela vibra em 310. Então, de 250 a 310. Seguimos aqui. Aceitação. Aceitação vibra em 350 Hz. Ela também é a frequência do perdão. 400 Hz. A compreensão, que é a frequência da razão, tá? E 500 Hz, o amor, tá? Então, de 500 a 600 Hz, vibra amor, alegria. Aí vem a paz e vem a iluminação. Então, paz, 600, 700 e 1000. Então, paz e iluminação vibram de 600 a 1000 Hz. E o dinheiro vibra exatamente na frequência de 1000 Hz. Gente, eu quero saber se está fazendo sentido para vocês. Deixa eu ver aqui. Ninguém está falando nada, está todo mundo caladinho. Então, qual que é o sentimento que me vem? Né? Será que o pessoal está entendendo? Será que eu estou falando coisas que estão muito fora, né, da realidade de vocês, do conhecimento de vocês? Então, coloca aí que é para eu poder realmente entender, tá? E fazer com que vocês possam cada vez mais compreender. Então, quer dizer, para que eu possa receber qualquer coisa, eu preciso entender sobre frequência. Então, essas frequências, então, todo tipo de vergonha que eu sinto. Tá certo, Luciana? Vai lá. Então, todo tipo de vergonha que eu sinto, né? Por que eu sinto vergonha? Nossa, eu estou exatamente lá embaixo. Estou na frequência totalmente longe. Gente, e isso não importa. E isso acontece com qualquer ser humano no planeta Terra. Qualquer ser humano. Se você realmente vibrar na vergonha, porque o universo, ele não vai entender, sabe, assim, ai, eu tô com vergonha das meninas, eu tô com vergonha de falar. O universo não vai entender que eu tô com vergonha das meninas. O universo vai entender que eu estou com vergonha. Então, qual é a frequência da vergonha? É os 20 Hz. Vou conseguir levar alguma coisa para vocês? Não. Porque essa frequência é muito baixa. Tá? Então, seguimos aqui. Entender tudo isso se acopla à sua anatomia. Meio, o que é forma-pensamento? Forma-pensamento é aquilo que tu fica, é como se fosse um pensamento repetitivo, tá? Então, tipo assim, ai, eu não consigo, 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 ai, eu não consigo. Tá cancelado, cancelado. Então, vamos dizer que você passou o dia inteiro repetindo que você não consegue, tá? Tudo é energia. Lembra? Tudo é energia. Então, se eu repetir 10 vezes que eu não consigo, que algo é difícil, automaticamente se criou uma bola de energia, se criou um campo de energia denso com essa programação. Por isso que, para que eu possa receber, eu preciso ter consciência.
E, ao ter consciência, eu realmente, permito que tudo isso saia da minha vida, tudo isso saia do meu campo, certo? Então, forma pensamento é isso. Então, prestem atenção, saiam do piloto automático, daquilo que você fica vivendo ali no seu dia a dia, tá? Então, entender tudo isso de uma forma racional é o primeiro grande passo para você despertar. Porém, a mente analítica, tá? Sozinha não consegue organizar aquilo que ficou registrado ou desorganizar aquilo que ficou registrado no seu corpo sutil, que nós temos 7 corpos, certo? Então, eu tenho esse corpo físico e eu tenho o meu perispírito, que seria esse corpo sutil. Então, muitas coisas ficam registradas nesse corpo. E aí, por exemplo, vamos dizer que tem lá uma predisposição para que eu tenha um câncer. Essa doença, essa predisposição, ela já fica registrada no meu corpo sutil, no meu perispírito. Se eu não cuido da minha saúde, se eu me abandono, então, automaticamente, isso vai chegar no corpo físico. Então, é como se ela fosse conseguindo ultrapassar a barreira energética que é criada entre o meu corpo sutil, meu perispírito, e esse corpo físico. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa mente, da nossa alma, mas também cuidar do nosso corpo físico. Para romper essas amarras de forma definitiva, precisamos ir direto na causa raiz. Na causa raiz energética. É exatamente isso que faremos agora. Através da ferramenta que eu canalizei, que é essa mesa radiônica, que eu vou fazer aqui um movimento para vocês. Acho que eu preciso de água. E nós faremos o alinhamento dos chakras, faremos a dissolução das memórias cristalizadas, a remoção de chips. Meire, como assim chips? Então, gente, tudo que existe no físico existe no campo espiritual, que seria no campo astral, seria na conexão dos nossos corpos sutis, tá? Então, vocês vejam que hoje é muito comum, já chips nesse campo físico, mas nós também temos isso no campo espiritual. E no campo espiritual, esses chips são colocados com programações, tá? E por que que isso acontece? Porque você está vibrando em frequências baixas, então a sua conexão está com seres, com parasitas, com obsessores, que realmente fazem a ativação de chips, e implantes significam programações, tá? Chips, implantes e acordos inconscientes que ainda mantêm o seu corpo preso à frequência de limitação. Fez sentido para vocês? Deixa eu ver aqui. Coloca aí, gente, se vocês têm perguntas. Pessoal do YouTube, quem tem perguntas? O dinheiro é difícil. Vamos nos preparar, para o nosso alinhamento. Eu vou pedir que todos vocês peguem um copo com água. Ô, Meire, vai precisar passar o nosso nome? Não precisa passar o nome, tá? Porque vocês estão sendo captados já pelo campo, tá? Então, tá aqui, já está dentro do campo, tá bom? Então, a partir do momento que vocês entraram no grupo, vocês já estão ali dizendo esse sim, para essa limpeza. Vamos respirar. Subir a frequência vibracional com a mesa para limpeza e remoção
chakras, coisas de chakras, limpando implantes, chips, defeitos. Mente, inspiração, vai comandando. As barreiras possam baixadas, para que vocês entrem em total ressonância com aquilo que está no inconsciente e estar pronto para ser realizado. Após receba essa limpeza. Sim, eu digo sim. Sem receber. Encontra na razão. Olha, a frequência de cada um de vocês que estão vendo, estão presentes nesse momento, estarão presentes. Nove ciclos de proteção, criando um campo de luz de alta frequência. Se cria visualizem uma luz violeta muito intensa. Topo da sua cabeça. Eliminando, tirando todos os chifres, artefatos. O som está mais alto que a sua voz. Melhorou? Tá me escutando bem agora? Se eu puder abaixar mais um pouquinho o som. Melhorou. Tá bem, obrigada, viu? Então, todos os implantes, chips, artefatos estão sendo retirados agora de todos os chakras. Iniciando pelo chakra básico,
Ativando a frequência vibracional do reiki, fazendo o alinhamento, alinhando e selando. Luz violeta continua presente, passando por todo o seu corpo. Iniciando no chakra básico, indo até o chakra do coronário. Essa energia desce. Que sejam encaminhados todos os seres que não são da luz, obsessores, desencarnados, mortos. Fica comandada a limpeza, a desobsessão, todos os cordões energéticos negativos. Aquilo que seja prosperar, os estímulos, implantes, e respirando, respira total e profundamente. Sem cada respiração, você está você dissolve, você libera todas as memórias do passado, as lealdades de escassez que vem da sua ancestralidade. E agora, completamente removido do seu campo, essa carga pesada se dissolvendo a chama violeta. A energia do masculino, do feminino. Passa sendo completamente alinhada. Cortando todos os cordões que você tenha, que você tenha ter, pessoas, situações e circunstâncias. Tudo isso seja dissolvido, transformado em amor. E a frequência vibracional de todas as pessoas que estão nesse grupo, as pessoas que me acompanham pelo YouTube agora, que estão junto comigo no convite, elas recebam a frequência do amor. A frequência vibracional se eleve, da vergonha, da apatia, todas as programações que se encontram
o seu terceiro olho. Nesse momento. Isso. Se mexam. Como se vocês estivessem se espreguiçando. Isso. Dá aquela espreguiçada. E agora visualiza uma luz dourada. Essa luz desde cada espaço foi liberado no seu corpo físico e astral. Eu, Meire Guimarães, ativo a frequência do merecimento, da clareza e da prosperidade. Que essa energia possa perceba a luz dourada, juntamente com a luz é reconfigurado para atrair novas oportunidades, caminhos abertos. Você não precisa mais a história do sofrimento. Você escolhe, nesse momento, prosperar em todos os pilares da sua vida. A frequência da prosperidade, do merecimento, da clareza mental, da feliz. Do comandado. Castelar essa frequência para que essa limpeza continue atuando nas próximas horas. Respire profundamente mais uma vez. Leve. Deixa mexer suavemente os seus dedos, pés. Vá sentindo cada parte do seu corpo. Respirando. Cada um no seu tempo. Se sentir pronto. Pode abrir seus olhos. Água. Levantada.
pela nossa arte. Sexta-feira. Agradecemos a todos os irmãos que estiveram presentes. Finalizamos mais um dos nossos encontros. Gratidão a vocês, meninas, que vocês realmente possam receber tudo que o mentor de vocês se disponibilizou a trazer. Pessoal do YouTube, também, gratidão. Vamos tomar a nossa água e nós possamos brindar com vida, com alegria e muita gratidão. Gente, obrigada. Na próxima quarta-feira, a gente se encontra novamente, sempre trazendo um bate-papo, um processo de consciência e, logo depois, essa limpeza, emoção, essa ativação, para que a frequência de cada um possa se elevar cada vez mais. E se você, né, gostou, gostaria de fazer a mesa detalhadamente, né, só para você, você pode estar entrando em contato comigo, através do grupo, através do WhatsApp, que a gente pode estar conversando para você saber mais detalhes. Deixa eu